vários de vocês poderiam estar fazendo várias outras coisas, né? E vocês escolheram estar aqui para sedimentar, para aprender. Eu recordo que quantas vezes eu estava sentindo bem, eu estava sentindo que estava tranquila a minha vida, mas eu decidia ir à igreja para ouvir. E glória a Deus eu tomei essa decisão, porque, né, quem conhece a minha história sabe que eu passei por enfermidades gravíssimas, e para a medicina não tem cura, algumas delas, e se eu não tivesse semeado ali no ouvir, deixado entrar no momento mais desafiador da minha vida, eu não teria tido a força, o vigor e a fé para conseguir passar por tudo aquilo. Então, você não está aqui por acaso. Amém? Esse é um lugar que eu amo estar, eu sempre subo e falo a mesma coisa, porque é verdade. Eu amo servir a quem serve. Então, é uma igreja que realmente preocupa no desenvolvimento pessoal e da sua liderança, de todos os aspectos. E eu sinto honrada, privilegiada, por poder estar aqui e trazer com muita tranquilidade aquilo que me foi confiado. E o que eu preciso de vocês mesmo é duas coisas. Primeiro, tire o eu já sabia. Isso eu sei. Porque isso te impede de aprender algo mais. O outro é, fulano devia estar aqui. Isso que fulano devia estar ouvindo. Se você está aqui, tem um propósito para isso. Amém? Então, vamos caminhar juntos. Isso fez grande. Eu vou contar um pouco de exemplos pessoais do que é que o poder das conexões fez na minha vida. Nesse encerramento de 2018, um dos maiores motivos de gratidão que eu tive foi com a Power Church por me auxiliar e me inspirar a servir de forma extraordinária, com excelência, e estar aqui já no início do ano é um privilégio para mim. Gratidão. E eu acredito muito, e isso é comprovado cientificamente, né, que existe uma conexão aí, porque existe visão, valores muito semelhantes, né? Então, eu admiro o ministério ao qual Deus confiou a vocês e como vocês têm conduzido isso. E gratidão por você que veio através do Instagram, quando eu convidei, já vi alguns clientes e conhecidos aqui, e como é importante para mim ter vocês. Esse é um tema que eu tenho um projeto de fazer um curso mais profundo sobre isso, porque existe uma ferramenta que ela demanda bastante tempo, e ele acontecerá ainda esse ano. Mas é a primeira vez que eu estou ministrando profundamente sobre isso, e sintam vocês também privilegiados. Amém? Vocês podem passar, por gentileza. Eu vou só explicar um pouquinho aqui, tá até pequenininho, mas é um pouco das minhas formações. Antes de mais nada, né, a minha vida houve uma mudança grandiosa quando eu me converti no ano de 2000, quando eu passei a seguir com os meus olhos e contemplar nos meus pensamentos, sentimentos, e buscar semelhança em Jesus Cristo. A partir daquele momento que eu tomei essa decisão, muitas coisas mudaram de imediato. Outras foi ao longo de um processo, de um tempo. Mas tudo com grandiosa importância para a minha vida e para a vida de quem eu me relacionava e convivia ao redor. E depois que eu passei por esse processo de enfermidade muito grave, né, que cheguei em fase terminal, eu também passei por decepção com pessoas que doeu profundamente. Então, eu tive dores profundas no físico e nas emoções. E por isso, buscando isso com o Senhor, Deus, onde eu estou errando? Para mim, eu estou fazendo tudo certo. Onde está o erro? E o erro era que tudo que eu fazia agradava a Deus.
Porém, eu não estava vivendo o meu propósito de vida. Eu não estava vivendo aquilo que Ele me fez para ser, para fazer e para ter. Então, existe um propósito na sua vida que ninguém pode fazer por você aquilo que Ele confiou, ordenou e te criou para fazer. E ainda que você faça tudo dentro de uma situação assim que parece ser certa, mas se você não vive a essência do qual você foi feito para ser, pode ter certeza que nada vai encaixar. Sempre vai acontecer percalços no seu caminho e vai gerar aquele sentimento de insatisfação, de frustração. Por quê? Porque você não está vivendo a verdadeira essência. E quando eu busquei isso, glória a Deus por isso, o Senhor, Ele me mostrou. Guarde no seu coração. Ele não se oculta a ninguém, a nenhum coração contrito. Quando eu busquei, ali na tremenda dor, Ele me direcionou e eu obedeci. Amém? Muitas vezes, Deus falou com José se a gente ler na Bíblia, o Senhor, Ele falou com Maria uma vez, com José, Ele falou 3. Em todas elas ali, né, na época da concepção de Jesus, José ouviu e obedeceu. Jonas ouviu e não obedeceu. Então, não é só ouvir. Quantas coisas você já ouviu que você sabia que era certo e você fez diferente? Tem um porquê também. E aí, eu decidi seguir. E glória a Deus por ter feito isso. Porque aí eu descobri a satisfação, a realização, a alegria mais profunda, chamada felicidade. É saber lidar com toda e qualquer circunstância e ter presente no meu ser os frutos do Espírito Santo, que é saber lidar, que é amabilidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse domínio próprio, que era um grandioso desafio até uns anos atrás na minha vida, e eu vou falar muito sobre isso. Muitas vezes você pode estar trazendo sentimentos ou comportamentos inadequados, e isso, pode ter certeza, está ligado ao meio a qual você está vivendo. As pessoas com quem você está relacionando, com quem você está associando. E a partir do momento que eu comecei a investir em conhecimento, em autoconhecimento, em inteligência emocional, formei em clínica da alma, fiz todos os tipos de formações dentro da área financeira, dentro de comportamento, de perfil de comportamento. Grande parte da minha formação é chancelada pela Universidade Cristã da Flórida. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo Deus em cada detalhe. Quanto mais eu busco, pelo estudo científico, eu vejo que tudo isso já estava escrito na Bíblia. Hoje a ciência prova muito daquilo que foi e que está nas Escrituras Santas. Amém? Então, hoje, o que eu vou falar vai estar ligado à ciência e vai estar ligado na Palavra de Deus, completamente alinhado. Amém? Então, por que eu trouxe essas formações? Isso me trouxe muito embasamento para poder alcançar pessoas que dificilmente elas estariam, por exemplo, e viriam a uma igreja para buscar isso. Então, onde eu atendo, o que eu faço e como é que essas pessoas chegam até ali para poder cuidar delas, vem através de tudo isso, mas que também tem respaldo bíblico dentro daquilo que eu faço. Pode trocar, por gentileza. Então, uma das minhas formações é coaching, e o coaching é uma relação de parceria que revela e liberta o potencial das pessoas de forma a maximizar o
desempenho delas. É ajudá-las a aprender, ao invés de ensinar algo para elas. Então, a gente não ensina, a gente faz perguntas que desperta. Pode trocar. Quem falou isso foi Timothy Geller, que é um dos criadores, né, dessa metodologia. Então, é fazer com que a pessoa saia do estágio atual e alcance aquilo que ela almeja, deseja, de uma forma mais rápida, mais concisa e muito mais eficiente, ao invés de dar voltas e o tempo passando e o sofrimento aumentando. Ok? Pode passar. Como está a sua vida hoje? Você sabe como está a sua vida hoje? Existe uma pesquisa que somente 3% dos brasileiros sabe como está a vida dele hoje e onde é que ele quer chegar. O que ele quer viver da vida. Então, se você não sabe como está a sua vida, e se você também não sabe o que você quer dessa vida, isso é muito importante, você começar a fazer essa pergunta para si mesmo. Porque pessoas que não sonham, que não estimam algo, vão viver para realizar sonhos dos outros. Então, se você não tem sonhos, desejos, nem planos, você vai viver ao longo do acaso, porque não tem um propósito, e vai realizar e fazer aquilo que seja para satisfazer alguém. Não que seja errado, porém, internamente, você nunca vai sentir o suficiente da verdadeira alegria, plenitude e graça. Perguntas, façam perguntas para vocês. Se alguém te aconselha de algo, pergunte para si mesmo. O que essa pessoa está me falando? Ela tem moral dentro daquilo que ela vive? Os valores dela, o resultado na vida dela, é congruente com aquilo que eu estimo para a minha vida? Ou você tem deixado com que tudo o que você ouve vai te norteando? Pode trocar. A nossa vida, ela está envolvida de uma forma sistêmica. Nós fomos criados de uma forma sistêmica. Nós temos o sistema respiratório, o sistema cardíaco, o sistema imunológico. Quando um desses sistemas é atingido, o que acontece com os outros? Também, ok? Assim é também na nossa vida. Eu trabalho dentro desses 11 pilares, que é o emocional, o espiritual, parentes, que é pais e irmãos, conjugal, filhos, para quem não tem, como se sente não tendo, social, amigos e lazer, saúde, servir todas as pessoas de sucesso, elas são úteis à sociedade, elas servem, elas doam. Intelectual é aprendizado, conhecimento, sabedoria, financeiro, profissional, e todos esses pilares, pasme, estão todos eles atrelados uns aos outros. E um dos maiores desafios que eu ouço de grande parte dos meus clientes, quando eles chegam para iniciar o processo, não tem amigos. Ou a qualidade de amigos que eles têm não agregam tanto. Uns não confiam, uns se relacionam, mas não confiam, e outros, a qualidade dessas pessoas comportamentais, dentro daquilo que eles pensam, daquilo que eles comunicam e como eles comportam, não são níveis de pessoas que os estimulam a ter, a fazer, a conquistar e a ser aquilo que eles desejam ser. Pode passar, por gentileza. Existe, então, uma pesquisa científica de que existe um poder das conexões. A sua rede social, ou seja, com quem você relaciona, seja na igreja, seja no seu âmbito familiar, seja no seu âmbito profissional, seja se você faz uma atividade física, os lugares onde você frequenta, as tribos que você se relaciona, isso interfere em todos os resultados na sua vida.
Às vezes é forte ouvir isso, né? Mas vamos lá. É o contágio social. Quando uma pessoa... Eu já tive tuberculose, ok? E foi uma experiência, foi a terceira enfermidade grave que eu tive, que eu quase perdi meu pulmão esquerdo. Eu tive um derrame pleural. Então, eu cheguei no nível profundo. E o que acontece? Quem passa por isso? Fica primeiro em isolamento, certo? E até quem trabalhava no hospital tinha um certo receio para estar lá, para me examinar, para entregar um alimento, o que fosse. E quando eu tive alta, que eu vim para casa, se eu tossisse, as pessoas logo corriam, se protegiam. Não coloca a sua escova perto da minha. Então, automaticamente, quando alguém espirra ou quando alguém tosse, é automático essa defesa, certo? Mas as pessoas não têm feito, grande parte das pessoas, não tem feito essa proteção em relação àquilo que ela ouve, de quem ela ouve, daquilo que ela vê e como ela vê, com quem ela se relaciona e como é que ela se relaciona. Porque isso tudo gera um resultado na sua vida. Pode passar, por gentileza. O contágio social é cientificamente comprovado. Talvez você já ouviu, você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. No estudo de 2 norte-americanos, que chama Nicholas e o outro chama James, tem escrito aí, foi realizado por meio de questionários durante 32 anos. Vocês podem pesquisar isso no Google, vocês vão achar muitas coisas sobre isso. Mas esses pesquisadores, eles apontam que uma pessoa que está em contato, ou seja, relacionando, por isso contágio, relacionando com uma outra pessoa feliz, ela se sente 15% mais feliz. E o contrário também acontece. Se você convive, então, com uma pessoa completamente, com uma visão negativa, com uma perspectiva negativa, onde ela tem uma tendência sempre a deprimir, a entristecer, a ver para toda a solução, todos os problemas que existem ali, automaticamente o seu foco será conduzido para aquilo que ela está te falando. Pode trocar, por gentileza. Existem, então, nossas redes sociais, onde nós somos influenciados. E nós influenciamos, direta e indiretamente. Então, existe uma pesquisa que o amigo do amigo, sem que você o conheça, pode interferir e influenciar na sua vida, positiva ou negativamente. Então, imagina uma pessoa completamente deprimida, onde ela tenta, de todas as formas, não buscar mais para o foco positivo, está triste, deprimida, mal, e tem um amigo próximo. E aí, ela vai trazendo ali, vai falando. Esse amigo fala para o outro amigo. Esse amigo, dependendo de como ele está internamente, se existe uma tendência principalmente a isso, de ouvir, como ele deixa entrar, isso interfere muito mais do que você imagina. Então, logo, aquilo que você vê nas redes sociais, na sua timeline, no seu feed de notícias,
tudo isso influencia na sua mente, na sua vida e nos resultados da sua vida. Diariamente, eu faço uma limpeza, porque eu uso também as redes sociais para me comunicar, para acompanhar alguns clientes, porque ali, quando eles estão comunicando o que eles estão fazendo, eu estou calibrando para ver o que está desenvolvendo, o que mais que precisa ser trabalhado ali para aperfeiçoar aquela vida. E também uso algumas coisas como ensaios mentais, que é o quê? Para ser influenciada. Quando eu tomei consciência que a minha alimentação não estava tão adequada e nem tão saudável como poderia ser, eu passei a seguir pessoas que têm uma alimentação saudável. Então, todas as vezes que eu abria o meu Instagram, meu Facebook, eu via imagens de uma comida saudável, apetitosa. Eu via pessoas falando sobre isso. E pasme, eu tenho uma cliente que é médica, a gente se tornou parceira, e é uma das maiores influências dentro dessa parte, na minha vida alimentar. E eu contei isso para ela, porque quando eu falei que eu ia falar sobre esse tema, e eu falei para ela, sabe que às vezes eu vou comprar alguma coisa, ou eu vou escolher comer alguma coisa, eu trago internamente, o que será que a doutora Priscila iria comer? E ela disse, pasme, eu fui passar esse final de ano com a minha família em Santa Catarina, e eu vi o quanto eles estavam com uma visão negativa, né, e eu fui trazendo ali, né, a visão, que aí ela ainda disse que eu devo a você. E eu recebi uma mensagem deles falando o quanto a minha ida lá favoreceu a todos eles, o quanto eles estavam mudando. E ela disse, em todo tempo, eu penso, o que a Ingrid falaria? O que a Ingrid iria perguntar nessa situação? Isso é prova científica de que aquilo com quem você anda, o que você ouve, com quem você se relaciona, seja pelo WhatsApp, seja, não precisa ser tão próximo, mas aqueles próximos também, claro. Então, tudo isso ao seu redor interfere nos resultados da sua vida. Pode trocar, por gentileza. Existem 3 fontes do contágio social. Uma delas é a comunicação. A palavra, né? Na palavra que fala, a palavra tem poder, né? Na Bíblia diz muito sobre isso, que a língua tem o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar, ok? Portanto, as palavras, os gestos, somente expressões, microexpressões, são capazes de influenciar a sua vida. Inclusive, a postura fisiológica é notável e perceptível, e eles até dizem que está na diferença de 2 dedos. Então, se a pessoa está assim, geralmente uma pessoa que se sente com peso, deprimida, não existe um deprimido assim. É real. Isso é estudo também, pode procurar lá no YouTube, tem uma história que é um dos vídeos mais vistos, que é de uma história de pesquisa em Harvard, no TED, que é da Amy Cuddy. Então, é a diferença de 2 dedos. Essa postura, os animais, na hora do duelo, eles levantam a postura. Então, quando o cliente chega ali, chora, respira. Internamente, nós temos, Deus é tão maravilhoso que Ele nos formou de forma única, porém, internamente, que é o que acontece na vida de todos nós temos uma farmácia química à nossa disposição. E existem algumas expressões no nosso rosto que, se você quer assim, 2 minutos, não precisa rir. É lançada a serotonina, que é o hormônio da felicidade, que tem muita gente comprando na farmácia. Olha, donos de farmácia aqui, eu tenho tio farmacêutico, ok? Nada contra vocês. Mas
Observe a postura que você tem tido. Porque se uma pessoa olha, às vezes eu escuto muito isso do cliente. Pelo olhar dele, eu vi que ele não gostou. Porque às vezes é um simples piscar. Às vezes é um franzir de testa. E isso, existe um neurônio espelho que a gente espelha até mesmo na comunicação, no sotaque, nos erros de português, nos gestos. Você aprende em todo o tempo. Aí interno, está captando, está captando, está captando. Pode trocar. Ah, não. Aí tem a respeito da presença também. A presença que é o seu contato, né? Que pode ser por visão, audição e sinestesia. É aquilo que sente. Às vezes não precisa nem falar. É só aquilo que está vendo. Que às vezes, nas fotos, no meio qual você está só visualizando. O que é que você tem visto quando ninguém está perto de você? Isso também interfere na sua vida. E às vezes o que você tem escolhido ver, ouvir e sentir, se você mudar isso, pode salvar a sua família, pode salvar os resultados na sua vida, inclusive financeira. E também a intensidade emocional. O que é isso? Todos nós influenciamos e somos influenciados. Pode trocar, por gentileza. A comunicação é uma delas, ok? Gente, isso é tão sério. Existe um teste que dá para você ver exatamente, que comprova o resultado da sua vida, o quanto se assemelha com as pessoas que você convive. É surreal. Eu convivia com pessoas que eu amo de verdade. São pastoras, são pessoas que eu aprendo muito de fé com elas. Porém, existiam na mente delas, e existem, um significado de algo que todas as vezes que eu ouvia e que elas comunicavam, aqui dentro de mim alimentava aquela debilidade que existia dentro de mim que eu nem tinha noção. Quando eu era pequenininha, as minhas bisavós sempre foram figura de muita autoridade para mim. E figuras de autoridade têm uma certa influência ainda maior sobre a nossa vida desde pequenininho. Se você tem filho pequeno, observe, até grande também, mas observe quem é que o seu filho admira, porque ele vai buscar ter comportamentos semelhantes. E eu amava ver minhas bisavós independentes financeiramente. E quando eu falava, mãe, compra isso para mim, aí minha mãe falava, você sabe que eu não tenho dinheiro, eu não trabalho. E eu não achava aquilo bonito. Eu achava aquilo tão feio por causa do meu perfil de comportamento. E as bisas trabalhavam. E elas me levavam, traziam, as duas moravam aqui no Padre Eustáquio, me levavam na venda, na vendinha, no armazém, e falava, Ingrid, escolhe o que você quiser que a vovó compra. Eu achava aquilo lindo, chique, eu falava, quando eu crescer, eu vou ser igual à minha avó. Eu não posso escolher nada caro para não acabar o dinheiro dela, mas eu vou ser assim. Só que as minhas bisavós, em um momento na minha vida ali, criança, eu quis aprender a cozinhar, eu gosto de cozinhar, eu quis aprender a bordar, eu gosto de fazer coisas com a mão. E aprendendo com elas em momento diferente, elas me deram a informação. Isso mesmo, Ingrid, aprenda a fazer tudo para você nunca precisar de homem. Homem, depois que casa, vira monstro. Gente, eu trouxe essa verdade para mim sem que eu soubesse. Tudo bem. As bisas não me deram a notícia errada dentro daquilo que elas viveram. É a lente delas, é o foco que elas viveram. O meu bisavô, por parte, o marido da minha bisavó, por parte de mãe, ele levava a amante para minha avó servi-la à mesa. Ele levava para casa. E meu outro bisavô, da outra bisavó, ele fez
um seguro de vida altíssimo no nome da minha avó e deu uma água para ela beber, e ela, com 22 anos, muito esperta, faleceu com 96 anos, morava nessa rua. E ela falou que, com flash de luz, ela viu que a água poderia não estar certa. E o que ela fez? Astuciamente. Jogou na água do cachorro e esperou o cachorro beber. O cachorro bebeu e morreu na hora. Ela pegou os 2 filhos, saiu de Carangola e veio para cá e não quis saber de homem mais. Eu cresci vendo meus pais num relacionamento lindo, eles vivem super bem, se dão super bem, existe uma química, e eles, realmente, família é um valor altíssimo para mim. Porém, com aquele significado das minhas bisavós, eu tomei para dentro aqui, que até passar por um processo desse, eu não sabia que eu tinha trauma de casamento. Com quem que eu convivia? Com todas as separadas que você puder imaginar. E eu cuidava de pessoas que tinham todos os tipos de problema de relacionamento. E aí, na hora que eu ia viajar, porque eu amo viajar, quem me conhece sabe disso, aí sempre, às vezes, viajando em missão, fulana queria vir com a gente. Não pôde porque tem que lavar cueca de marido, pois a gente está livre. E aquilo alimentava. A outra dizia, passei uma tarde, na verdade foi de cedinho, a gente chegou lá às 7 horas da manhã, até às 7 da noite, cuidando de 50 mulheres, eu ministrando e tal. Quando acabou, elas quiseram tirar foto com a gente, e aí ela olha, Ingrid, olha para você ver, essas mulheres tudo detonada, tomei a maior verdade agora, Ingrid, é comprovado, é homem que destrói mulher. Olha aí as casadas tudo arrebentada. Gente, aquilo alimentava a minha crença, que eu não sabia, crença é aquilo que a gente acredita ser verdade, que é um significado de que homem é um monstro. Homem dá trabalho. Homem não presta depois que casa. Graças a Deus eu tive namoros longos, porque às vezes dá uma brecha até para a homossexualidade nisso, ok? Nada é em vão na vida de ninguém. Nunca julgue ninguém. Tudo tem um porquê. O fato é que todas as minhas amigas casaram, e algumas não têm cuidado com a sua pele, com o seu corpo. E aí, eu começava a ver todas as casadas desleixadas. E aí eu pensava, esse negócio de casar não dá certo. Por quê? Porque o meu foco o tempo inteiro era direcionado para isso. E a fragilidade que existia, que eu não tinha consciência dela, me fazia alimentar cada vez mais essa coisa interna. Só que eu tinha um sonho de casar, tinha um sonho de ter uma família, e ele estava cada vez ficando mais distante, porque com quem eu relacionava, só falava disso. Olha, qual é a área na sua vida que está fragilizada? Olha agora, escolha um pilar. Se for financeiro, veja com quem você está relacionando. Mais próximo, se não está com o mesmo problema que o seu. Às vezes eu ouvia assim, Ingrid, essa crise está difícil demais. Olha, o dízimo e a oferta diminuiu muito. Passa um pouco. Ingrid, o povo não está tendo dinheiro nem para ir para a igreja. Só que eu tinha uma debilidade de crenças financeiras. Eu tinha nojo de dinheiro e eu não sabia disso. Logo, eu entrava naquela lá. Quando eu aprendi, e é isso que eu vou trazer a solução para vocês, pode passar, trouxe, então, o que é que acontece na sua vida, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente, indiferente se é tete a tete, ou nas redes sociais, ou os filmes que você escolhe ver, ou as músicas que você escolhe ouvir, tudo isso vai trazer resultado na sua vida. Qual é a novela que você está aí demandando da energia, do seu tempo para ficar vendo? Qual é o programa de televisão? Qual é o tipo de notícia que você escolhe ouvir?
Porque isso vai gerar resultado, vai gerar foco, vai tendenciar para resultados na sua vida. Pode trocar. A intensidade emocional, ela gera, porque aquilo que a gente comunica gera pensamento. E o pensamento gera sentimento. E tudo isso forma uma verdade interna, uma crença. Então, a verdade das bisas e as pessoas com quem eu convivi ao longo de um período, era tudo certo, elas sofreram no casamento, é verdade. Porém, quantas pessoas que são felizes no casamento? E se eu buscava ter uma família harmoniosa, eu preciso, então, me relacionar, ver, ouvir, sentir e estar próximo de pessoas que se sentem realizados no casamento. Porque se eu voltar o meu tempo, a minha energia com quem sentiu fracassado e não deu a volta por cima disso, eu vou viver atolando nisso. E não é excluir a pessoa. Às vezes é um tipo de pessoa que tenha algo que é positivo, seja no sentimento, seja algo para te ensinar. Porém, você vai ter que saber administrar. Porque senão, isso vai te interferir. Eu lido com pessoas que chegam com traumas e feridas, e pastores, o que mais escuta, certo? Só que existe uma forma. Se não souber fazer um processo de blindagem, vão 2 para o buraco. Certo? Então, vamos trocar aí, por gentileza. Então, nós influenciamos, somos influenciados. Aquilo que a gente aprende, passa para frente, que passa para o outro, que fala para o outro. E isso gera quantas fake news, quantas notícias mentirosas, que de repente tem pessoa que compartilha. Brrr, e isso vai. Quantas histórias, quantas historinhas contadas que você está acreditando ser verdade. Pode trocar. Relacione com pessoas que sejam exatamente quem você deseja ser. Eu recordo que quando eu fiz esse teste, a primeira vez o teste do contágio social, eu vi que eu carregava todas as pessoas que eu convivia. O melhor contágio que eu tinha era meu pai. O resto era mais quebrado do que eu já estava. Então eu carregava e era uma vida pesada, de verdade. Sabe aquele sentimento que não sai do lugar? Faz. Por quê? Porque eu ouvia, eu sentia, eu via, eu pensava igualzinho a tudo que eu estava, com quem as pessoas com quem eu relacionava. Então isso vai gerar resultados na sua vida. A partir do momento que eu comecei, quando eu tomei consciência, uau, se eu não tomar uma posição, eu não vou sair do lugar que eu estou. E o ideal é você estar próximo de pessoas que te estimulam a ser melhor, que te ensinam, te inspiram a ser ainda melhor a cada dia. Inicialmente, gerou um pânico, e talvez você esteja sentindo aí. Quando você vê quem é o seu melhor amigo, e às vezes é alguém que você vive, às vezes é um cônjuge, às vezes é uma mãe, um pai, isso pode acontecer, aconteceu comigo. Só que você precisa tomar uma decisão. Enquanto você puder aprender com aquela pessoa em algo que ela possa te ensinar, esteja ali. Se não, sai de cena. Jesus semeava e saía de cena. Ele fazia isso. O quanto você está alimentando o vício da outra pessoa de reclamar, de murmurar. Quando falou, Ingrid, a situação do Brasil está arruinada, o povo não está tendo dinheiro para ir para a igreja. Eu fiz só uma pergunta. Existe pessoa exatamente nesse momento ganhando dinheiro no país? Tem muitos. Então, será que é a situação da crise mesmo do país?
Ou será que são comportamentos de pessoas? Existem pessoas que estão ganhando dinheiro nesse momento. E eu decidi estar aprendendo com essas pessoas. E um dos meus maiores amigos, aí, quando eu vi que eu estava numa situação que não dava para continuar, eu lembro que eu falei, Senhor, eu não consigo ver para onde correr, para onde ir, onde? Mas eu me coloquei à disposição. Ei, até aqui dentro, se associe com pessoas. Uma vez eu fui dar o meu testemunho numa igreja pequenininha, e quando eu desci, uma senhora aproximou de mim e falou assim, me deixa estar perto de você? Eu preciso aprender com você. Gente, aquela mulher, eu tenho certeza que nunca ouviu falar de contágio social. Mas ela despertou algo nela e ela se colocou. Eu conheci uma pessoa um consultor financeiro fantástico. O que eu fiz? Eu me associei a ele. Eu disse, Adão, você tem muita coisa para me ensinar e eu também tenho algo para te ensinar. Eu percebi que você é muito introspectivo, tem muita dificuldade na comunicação e de relacionar o seu meio social. Vamos fazer um contrato? Eu até falei com ele, vamos fazer um contrato entre nós dois? Vamos encontrar uma vez por mês? E a gente se encontra, né? Até recentemente, esse dezembro a gente não encontrou, mas a gente passa um período aprendendo um com o outro. É maravilhoso. E isso eu recebi uma mensagem da irmã dele falando, eu quero te agradecer, porque a sua vida fez diferença na vida do meu irmão, significativamente. Às vezes pode ser uma pessoa, mas foque em pessoas que são e comportam e falam e pensam aquilo que você deseja alcançar. Aquela pessoa que tem, não é em vão. Ela tem porque ela pensa que é possível, ela sente que é possível, ela faz para aquilo tornar possível e acontecer. É a única diferença que faz, é comportamento, sentimento e pensamento, visão, pode trocar, e comunicação. Como que você vai fazer agora, daqui para frente? Vou trazer a solução assim de forma bem sutil. Tem muito mais informações. Mas o bispo deve estar assim, e a bispa, né? Com o meu horário. Tá tudo certo, cada um tem um convidado que merece, né? Blindagem. Blindagem. Às vezes você vai ouvir, vai ver coisas que são contra os seus valores, os seus pensamentos, os seus sentimentos, ou algo que você está buscando mudar. É comprovado cientificamente que não tem como um usuário de drogas sair dessa dependência química sem que ele desassocie do meio de quem usa isso. Não tem como. Então, se você tem uma fragilidade, por exemplo, eu atendi um cliente que falou, Ingrid, me ajuda, eu preciso que você me ajuda a ser mais fiel à minha esposa. Eu não sei o que acontece, de repente eu estou traindo. Tem uma programação para ele trair, certo? Mas com quem é que ele convivia? Só com pessoas que cada um é como se fosse uma disputa. Então, pode ver no seu meio social casais que quando que saíam juntos, eram amigos, faziam viagens, programas juntos. Um separa, passa um pouco, o outro separa. É isso, começa a brigar. Você já saiu com alguém que tem a tendência de reclamar e murmurar? Que te leva o olhar só para o problema que está ali, com defeito? São pessoas com visão negativa. Em Mateus está escrito que se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem maus, e tem pessoas que te conduzem a um foco negativo. E se você não tiver essa blindagem, como é a blindagem? Primeiro de tudo, o que indicam
cientificamente indica. Se não é da sua família, se não existe um vínculo afetivo, se não é um cônjuge, elimina. É o que, dentro de quem pesquisou e traz dentro da ciência a solução, é essa. Existe esse direcionamento também na Bíblia, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas, se é num meio onde naquele momento está acontecendo, decida pelo silêncio. Silêncio. E olhar com amor. Olhe com amor. Traga o amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo e tira fora toda o contágio negativo. Pode mudar, por gentileza. Tempo e espaço. Diminui o seu tempo com aquela pessoa, se é seu cônjuge, se é seu pai, sua mãe, seu irmão, se é pessoa muito próxima, que tem uma tendência a reclamar, a xingar, a murmurar, ou a ter comportamentos inadequados, ou contrários àquilo que você almeja, diminui o tempo. Várias pessoas, eu discutia, brigava demais com a minha mãe, porque era muito tempo junto. 2 fragilizadas, 2 viciadas em discussão. Quando eu me vi nessa situação, eu tomei uma decisão, eu não ia ficar mais no estágio que eu estava. Então, o tempo que eu estava ali com ela era para aprender com ela. Ela cozinha super bem, ela cuida muito bem do meu pai. A hora que ela começava a fazer algo, naquela época que eram, hoje, graças a Deus, né, nós evoluímos, né, que é isso, quando eu comecei a buscar pela evolução, pela transformação, pelo aperfeiçoamento, o que aconteceu com a minha família? Também foi beneficiada. As pessoas às quais hoje eu consigo atender e cuidar e aperfeiçoar, também foram beneficiadas. A sua mudança e a sua melhora beneficia a sua família, o seu resultado em todas as áreas da sua vida e até a igreja a qual você frequenta, onde você está. O tempo e o espaço. Ok? Qual é o lugar que você decide, a partir de agora, não frequentar mais? Qual é o programa de televisão que você decide não assistir mais? E eu sou colunista todo sábado, às 9h30 da manhã. Estou no programa Saber Viver. E a proposta do programa era isso, mostrar qualidade de vida através da televisão para alcançar os povos não alcançados, que é o quê? Não tem nem internet, que o único meio de comunicação, veículo de comunicação é a TV. Só que qual é o espaço que você está frequentando? Com quem é que você está relacionando? O que é que você está dando a ouvidos? Pega um livro, vai ler, de qualidade. Decida ver, ouvir. Sabe como que você vai saber o que é? Pega o seu telefone e veja, só abre o YouTube. As sugestões que ele vai te mostrar e o histórico, a gente vê exatamente o que você está alimentando. E aí é a sua decisão. Pode trocar, por gentileza. A perfeita linguagem de Deus é a melhor conduta a se fazer. Mas não é por obrigação e nem como uma estratégia, mas como um estilo de vida. Amar as pessoas. Decida amar as pessoas. Ame. Uma pessoa revoltada, uma pessoa deprimida, uma pessoa tóxica, uma pessoa irônica, crítica, ela é assim, até um abusador. Ele só é assim porque ele aprendeu a ser assim. É comprovado cientificamente que todas as pessoas que são abusadas, quando ele se torna um abusador, é porque ele foi abusado. Não quer dizer que quem foi abusado vai tornar um abusador, mas todo abusador foi abusado. Então é o que ele aprendeu. Naquele momento que ele viu
que ele ouviu, que ele sentiu e que ele passou a repetir esse padrão. Abrace a causa, abrace a pessoa, abrace com respeito, com amor. Decida trazer isso e elogiar as pessoas. Você pode influenciar de forma positiva as pessoas. Sábado eu estava com meu irmão no shopping, e aí foi um dia meu e dele, antes do Natal, e aí ele falou assim, e aí, o que a gente vai comer? Eu falei, o que você quer comer? Ele falou, eu quero comer um sanduíche. Eu disse, eu quero comer algo bem saudável. E aí eu fui procurando, eu falei, olha, eu quero um suco aqui, sem açúcar, e fui procurando o que era. Adivinha o que ele comeu? O que era saudável. Certo? Porque você pode conduzir as pessoas a alimentar, a pensar, a comunicar, a decidir, a ir, a não ir, de forma positiva. Pode trocar? Isso depende de você. Poder do hábito, estava aí? Biblicamente falando, tem uma comprovação também sobre o contágio social. Provérbios 1,15. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Então, a questão lá científica de afastar, de excluir certo tipo de pessoa, se for só por uma amizade, entre aspas, porque não é tão seu amigo, é melhor realmente tirar do seu nicho, ok? Pode passar. O homem honesto é um bom guia para os seus amigos, mas as trilhas dos ímpios os induzem ao erro. É comprovado ou não também? Ou seja, a ciência, como eu comecei dizendo, hoje comprova aquilo que está escrito na Bíblia. Provérbios é considerado o livro de maior sabedoria que existe no mundo. Salomão, o homem mais sábio, pode trocar. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, aquele que anda com os sábios tornará mais sábio. Eu decidi estar próxima, e não é por interesse, não, de forma negativa. Porque se você hoje tem consciência que você está num meio que as pessoas te inspiram, você é um tremendo inteligente, estratégico. Agora, não seja um tomador. Não venha só tomar dessa pessoa. Procure algo para você dar também, para você influenciar, para você ensinar de forma positiva. E permita que pessoas novas adentrem ao seu meio social. Tome decisão de excluir do seu Facebook, do seu Instagram. Exclua. Eu excluo diariamente quando eu vejo uma cena, quando eu vejo o que for. O que eu decidi? Eu sigo casais que eu admiro, que expõem a sua vida nas redes sociais mesmo. Hoje eu vi uma surpresa de amor mais linda do bispo. Claro que eu já fui influenciada positivamente por isso hoje. Porque hoje realmente esse veículo onde a gente está vendo tornou-se muito comum. Então, se você anda com os sábios, você torna mais sábio. Se você tem consciência de uma área na sua vida que não está legal, um exemplo, você vê que você não é um excelente pai ou uma mãe de excelência. Procure no seu meio social quem é esse pai e essa mãe e aproxime. Veja como é que ele comunica com o filho. Como é que ele lida? Gente, há anos atrás, Mariana Valadão, eu estava na casa dela, eu fazia eventos na época,
E a gente estava vendo a festa de 2 aninhos do Tito. O Tito não tinha 2 aninhos ainda, ele tinha 1 ano e alguns meses. E aí, ele quis um biscoito de aquele redondinho assim. Eu esqueci como é que chama. Como é que chama esse biscoito, gente? Ele é redondo. Não, ele tem um furinho. De polvilho. Aí ele segurou a mãozinha, porque é aquele grande, e ele começou a bater. Aí ela disse, Tito, não bate. E ele, pá, Tito, e pá, quebrou o biscoito. Ah, ele começou a chorar. Gente, eu conheço muita gente, até do meu sangue, faria, bem feito, eu te falei? E aí ele, aí ela, Tito, olha que legal, era 1, agora são 3, oba! Uau! Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Porque eu vi aquilo e eu disse, que incrível. Eu quero ser assim um dia, na época eu não era, tá? Glória a Deus por existir pessoas assim. Fique perto. Ele parou de chorar na hora. Sabe, essa comunicação negativa? Bem feito. Lerdo. Retardado. Burro. Ou coisa boa. Você não presta nem para tirar uma nota. Você não precisa de fazer nada. Eu trabalho, estudo. Você só... Essa linguagem vai criando lá dentro dessa criança como verdade. Eu não consigo, eu sou burro, eu sou aquilo. E chega um momento lá, que ele está na fase de adolescente para adulto, você começa a cobrar dessa pessoa, desse filho, sem ter dado uma base, uma estrutura, ok? E é o que mais chega para mim lá. Então, associe com pessoas. Se você está vivendo, fiquei sabendo que aqui existe um milagre da unção, da restauração do casamento. Estou no lugar muito certo. Mas, observe. Eu diariamente vejo em mulheres comportamentos de casamentos que eu admiro e falo, uau, preciso ainda aprender isso. Por isso ainda estou solteira. Estou completamente à disposição. Eu sei que esse ano é o meu ano, mas algumas vezes, até com a Bispa Dani, eu aprendo. Uau! Eu não teria essa reatividade naturalmente. Né? Então, tem um porquê de uma pessoa estar casada, tem um porquê de um casal que restaurou o seu relacionamento, existe um porquê de um filho bem estruturado e que dá resultados, que admira o pai e a mãe. Tudo tem uma motivação. Pode trocar, por gentileza. Busque ter inteligência emocional. A inteligência emocional é razão e emoção de forma equilibrada. Existe, claro, formas disso, mas busque diariamente por isso. Busque ser melhor a cada dia. Tenha certeza que os resultados vão mudar. Pode trocar. E, sinceramente, olhe para todas essas áreas na sua vida. Comece a se observar. Seja um observador de si mesmo. E tome decisões e cumpra-as. Jonas, quando ele desobedeceu, era para ir para Nínive, ele pega a embarcação para ir para Társis, certo? Lá dentro, quando o mar começou a ficar revolto, ele prejudicou todas as pessoas que estavam dentro dessa embarcação. Qual é o barco que você está entrando? E quem é que você tem permitido adentrar também no seu barco, no barco da sua vida? Porque quando começou a ficar revolto, tudo que eles tinham lá dentro, eles tiveram que lançar ao mar. Imagina que as viagens daquela época eram demoradas, porque eram de navio. Quando você viaja, você leva o quê? O que você tem de melhor ou o que você tem de pior?
E aquelas pessoas todas perderam o que eles tinham de melhor. Por quê? Por causa da vida de uma pessoa que decidiu desobedecer. E essa pessoa lá tranquila. Aí falaram, só falta você clamar pelo seu Deus? Tudo aqui nós fizemos e nada está adiantando. Ele, não, isso está acontecendo é por minha causa. Milan Selmar ainda pede para a pessoa fazer isso. E eles, como assim? E a hora que ele vai lá para a boca de um peixe grande, aí paira. Então, responsabilidade. Quem é que você tem permitido adentrar e permanecer e arruinar os resultados na sua vida? É responsabilidade sua. Deus, eu te agradeço por essa noite, por esse lugar que nos habita, Deus, pelo grandioso motivo que é o Senhor. Eu te agradeço por essa grandiosa oportunidade. Eu sei que, assim como eu te pedi, que eu pudesse falar aquilo que trouxesse esperança na vida de cada um aqui. E se existem pessoas com resultados positivos e pessoas com resultados negativos, está tudo ligado ao que vê, ao que ouve, ao que pensa, ao que sente. Está tão próximo, tão perto e tão fácil de mudar essa história. Se Saulo virou Paulo, tudo mudou. Eu creio verdadeiramente que em toda a nossa vida, assim como em nossa vida, é o mesmo Deus, são as mesmas pessoas. E naquele momento, ele tomou uma decisão. Se olharmos Judas e Pedro, ambos erraram, ambos negaram Jesus. Pedro ainda mais do que Judas. Pedro foi 3 vezes. Ainda Pedro teve um aviso antes. Mas Pedro tomou uma decisão de fazer dali para frente tudo diferente. E a sombra de Pedro curava. Partiu de uma decisão. Que você hoje, agora, nessa noite, tome decisão de limpar, de excluir, de blindar, de desassociar de tudo, todas as áreas da sua vida, aquilo que não te faz bem. E abra a oportunidade. Faça você é o maior interessado, faça você esse movimento. Convide alguém para tomar um chá, um café, para estar próximo daquela pessoa que pode te ensinar, te inspirar e te influenciar naquilo que você necessita neste momento. E é com toda a gratidão que eu encerro esse compartilhamento de algo que tem transformado diariamente a minha vida, a minha história e a minha missão de vida. Gratidão.